Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Espaço Livre, o programa de entrevistas da TV Câmara São Paulo. Mais uma vez eu lembro que você pode participar do programa. Sugira um tema ou um entrevistado. Envie sua mensagem pelo WhatsApp. Isso mesmo, eu vou ler a sua mensagem no meu telefone, combinado? O número é o 11 98158 7431. Eu vou repetir, 11 98158 7431. Anotado? Eu aguardo a sua mensagem. Bem, hoje no programa nós vamos falar e analisar os muitos processos migratórios no país. Que fenômeno é esse que se vê? Novas colônias de estrangeiros, refugiados e pessoas que se arriscam em busca de uma vida melhor. Como São Paulo tem lidado com isso? Para falar mais deste assunto, eu recebo o professor de Direito da USP, Antônio Rodrigues de Freitas Júnior. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela presença aqui no Espaço Livre. Eu que agradeço, é um prazer. Professor, que momento é esse que estamos passando em que os processos migratórios são cada vez mais comuns, há muita discussão em torno do assunto e existe uma certa resistência aí de alguns países em receber estrangeiros? Que diagnóstico é possível fazer? Olha, é importante saber distinguir diversos fatores que são convergentes nesse momento. Em primeiro lugar, existe uma tensão muito forte exercida pelo mercado de trabalho, pelas organizações de proteção ao mercado de trabalho dos países de economia central. Eu me refiro à Europa, mesmo Estados Unidos e outros países asiáticos. Mas existe um outro fenômeno que se agravou agora e que tende a ser embaralhado no mesmo cenário, digamos, de convulsão da questão migratória, que é o fenômeno do refúgio. O refúgio não é, a rigor, uma forma típica e prevalente de migração. O refúgio é um fenômeno que decorre da necessidade de busca de proteção em países em que não esteja presente ameaça a direitos humanos, a perseguição, crimes decorrentes de situação de grave convulsão, enfim, circunstâncias como essa. Então, lamentavelmente, nós temos a convergência de dois fenômenos que são muito próximos do ponto de vista da capacidade de causar comoção social, impacto social, preocupação política, mas que decorrem de fatores que são relativamente autônomos entre si. Agora, se a gente fosse fazer, por exemplo, um paralelo com as imigrações no início do século XX, e aí eu me lembro dos italianos e dos japoneses, quais são as diferenças substanciais daquele momento para o de hoje? Ou talvez quais são as semelhanças? São fenômenos totalmente diferentes, né? O mundo é outro, né? O mundo é outro, o mercado de trabalho é outro, as oportunidades são outras. Mas o que é característico daqueles fenômenos migratórios foi que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, por intermédio de ações de governo, foi em busca da atração, de atrair fluxos migratórios, né? De tal modo que eles pudessem fazer frente à demanda por mão de obra. Porque não nos esqueçamos que o Brasil foi um dos últimos, se não o último país a abolir definitivamente a escravidão negra naquelas circunstâncias. Então, precisava de mão de obra. Precisava de mão de obra. Então, o Brasil foi em busca. E, por outro lado, alguns países passaram por situações de comoção política, econômica, enfim. Para esses países, como, por exemplo, a Itália, havia uma certa propensão, uma certa disposição para fazer parcerias, para anuir com a intenção do governo brasileiro, no sentido de fazer com que esses fluxos migratórios fossem estimulados. Enfim, tudo conspirava favoravelmente à existência desses fluxos. E embora, é preciso dizer, o Brasil tem uma autoimagem de um país extremamente receptivo, generoso. Aliás, nós temos essa autoimagem. Até quero falar disso. O brasileiro é cordial, o brasileiro é generoso, o brasileiro não discrimina, o brasileiro não bate na mulher. Enfim, o brasileiro tem essas características que nós queremos acreditar que tenha. E eu digo isso porque existe uma lenda de que esses trabalhadores, italianos, japoneses, etc., foram recebidos com um tapete vermelho estendido. Não é bem assim. É importante registrar que sofreram muita discriminação, tiveram dificuldades decorrentes da própria, da própria escassez resultante das circunstâncias que os trouxeram para cá, como também da circunstância aqui de que eram tratados, digamos assim, sob o jugo de uma cultura autoritária de relações de trabalho,
que decorria, obviamente, da maneira brasileira de organizar, de conduzir os seus trabalhadores. É cultura, evidentemente, de escravidão. Mas essa característica a gente atribui somente a esse fenômeno aqui no Brasil, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, ou mesmo na Austrália, esse modelo se repetiu? Em grande parte, eu diria que sim, porque tem um outro fenômeno que é preciso destacar. O migrante, de uma forma geral, o imigrante é aquele que ingressa no nosso território, digamos, no nosso espaço geográfico e social. Ele é portador de um legado cultural, étnico, religioso, econômico, enfim. Ele é o outro. E é muito difícil aceitar o outro, é muito difícil tratar o outro com respeito à diversidade. Enxergar o outro como um parceiro potencial, enxergar o outro como alguém que deve ser bem-vindo, porque vem a acrescentar e não subtrair, que vem enfim, a ficar ao nosso lado e não contra nós, é um exercício, digamos, de respeito, de engrandecimento de direitos humanos. E essa digamos assim, a grande questão, a grande chave dos direitos humanos. Respeitar a diversidade, respeitar o outro, respeitar a ideia de tolerância que está subjacente a isso, né? Quero retomar um assunto, você bem observou, que a gente sempre escuta falar que o brasileiro é um povo hospitaleiro, acolhedor e tudo mais. Mas é isso que a gente tem visto na prática? Porque eu me lembro de alguns programas que eu fiz em que alguns populares reclamavam que alguns postos de saúde na região do Bom Retiro, do Brás, praticamente só atendiam os bolivianos e também outras mães de alunos reclamando que os bolivianos estão tomando todas as vagas das escolas municipais, enfim. Faço o que eu digo, não faço o que eu falo. Veja uma coisa interessante. Se somarmos todos os imigrantes que estão atualmente no Brasil, entre imigrantes propriamente, refugiados, etc., nós temos, segundo estatísticas que são sempre muito questionáveis, mas temos uma ordem de grandeza que não chega a 1% da população economicamente ativa do Brasil. Portanto, ao contrário de outros países em que a proporção entre imigrantes e a população economicamente ativa digamos, bastante acentuada, pronunciada, no Brasil esse fenômeno quantitativamente não deveria gerar esse tipo de resistência. Mas tende a crescer, né? Tende a crescer substancialmente. Os números têm se multiplicado em pouco tempo. Em números totais ainda não assusta, como o senhor bem observou. Não assusta por enquanto, claro que ele preocupa na medida em que é preciso termos políticas para recebê-los, né? E atitudes para recebê-los. Isso demanda um exercício de capacitação, enfim, de desenvolvimento de mecanismos não apenas de hospitalidade, como também de colocação, enfim, seleção, qualificação, sim, treinamento e tudo mais. Mas, enfim, não é algo que quantitativamente deveria nos assustar. E por que assusta? Porque assusta porque é diferente. Porque assusta porque surpreende. Surpreende por quê? Surpreende porque é diverso, surpreende porque é o outro. Né? E nós não somos instintivamente, culturalmente, sim, treinados a aceitar o outro e receber o outro como sendo um outro semelhante a nós mesmos, né? Isso é preciso destacar. E também é relevante destacar um outro aspecto. Nós temos algumas áreas de insuficiência de políticas sociais. Temos insuficiência no sistema de saúde, temos insuficiência no sistema educacional. Enfim, nós temos carências. A população se questiona? Poxa, se não nos atende... É mais fácil ver o outro como sendo a causa da insuficiência. Porque quando que, na verdade, nós temos insuficiências decorrentes da própria incipiência da política social brasileira, né? Não foi o boliviano, não foi o haitiano, não foi o sírio, nem o colombiano que ocuparam as escassas vagas do nosso sistema educacional, né? Então, temos que saber diferenciar. Mas é claro que a percepção, muitas vezes, movida pela exclusão, pelo sentimento de exclusão, pelo sentimento de falta de oportunidades, é outra, né? Professor, como o senhor viu a posição da presidente Dilma Rousseff em relação aos refugiados? A declaração, inclusive, foi na contramão de muitos países europeus.
Foi. Eu tenho a convicção de que a presidente agiu muito bem por ter reiterado a política de Estado do Itamaraty, a política do Estado brasileiro de acolhimento dos imigrantes e, sobretudo, o acolhimento de populações que são vítimas de situações tais que nos fazem abrir para o refúgio. São, nesses casos, especificamente da presidente Dilma, são casos típicos de refúgio, né? O Brasil continuou andando muito bem nessa agenda. As nossas dificuldades são de outra ordem. Né? Ok. Agora, e voltando ao caso, o senhor mencionou o caso dos haitianos. Que diagnóstico é possível fazer? Existe um comportamento xenófobo velado, digamos? Ou é um exagero? Eu diria que é muito pouco velado, é bem explícito. O que vemos, tem piadas de haitianos, tem enfim, atitudes de receio de haitianos. Existe difuso uma certa, também com relação aos haitianos, que não é substancialmente diferente de outros segmentos, existe difuso um receio de recebê-los, mas um dado importante é que esse fluxo migratório ele tem algumas peculiaridades. Os haitianos, em geral, são provenientes de um extrato social, econômico e educacional bastante elevado para a população do Haiti, ou seja, em geral, são os que chegam no Brasil são já portadores de diploma superior, são, enfim, pessoas qualificadas, o que facilita bastante a integração. E, claro, que permite que as diferenças sejam mais facilmente tratadas e mais rapidamente assimiladas. Né? Legal. Bem, eu estou conversando com o advogado e professor de Direito da USP, Antônio Rodrigues de Freitas Júnior. A gente vai fazer uma rápida paradinha no Espaço Livre e voltamos daqui 3 minutos. Até já.